Olá, boa tarde. Algumas pessoas se valem do jeitinho brasileiro para tirar vantagem. A gente vê isso em casos, por exemplo, de adulteração da rede elétrica e do sistema de fornecimento de água, mais conhecido como gato. Mas atenção, isso é crime. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar quais as consequências para quem faz isso. E você vai ver também. A Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União fecham acordo de leniência com o Grupo OAS. A empresa, investigada pela Operação Lava Jato, vai pagar quase 2 bilhões de reais pelos crimes cometidos. Operação Proclamação da República. Policiamento é intensificado nas estradas de todo o país no feriado. A atenção maior é para embriaguez ao volante e ultrapassagem proibida. E ainda os desafios do Brasil na garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. A Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União fecharam acordo de leniência com o Grupo OAS. A empresa investigada na Operação Lava Jato vai pagar quase 2 bilhões de reais até 2047 pelos crimes cometidos. As negociações entre a OAS, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União duraram quase um ano. Para obter o acordo, a empresa entregou à Justiça informações e provas contra 304 pessoas físicas e 184 pessoas jurídicas. O valor desse acordo ficou em 1,92 bilhões de reais, que serão pagos em 28 anos, atualizados pela taxa Selic. Desses 1,92 bi, 720 milhões de reais referem-se à restituição de pagamento de propina, 800 milhões de reais a parte de enriquecimento ilícito, 320 milhões de multa da Lei Anticorrupção e mais 84 milhões de multa da Lei de Probidade Administrativa. Este é o 5º acordo de leniência firmado pela AGU e pela CGU só em 2019. Isso representa 7 bilhões e meio de reais que vão voltar às contas do poder público. Outros 22 acordos já estão com negociação em andamento. A meta é fechar 2020 com 25 bilhões de reais em ressarcimento por irregularidades comprovadas pela Operação Lava Jato. Nós estamos a cada dia construindo mais, a tal ponto que hoje o reconhecimento por esse avanço nem parte só de nós. Outros países europeus, Estados Unidos, estão vendo assim até de forma mais que surpreendente esse avanço que o Brasil tem dado nos acordos. Começa a ser pago hoje o abono salarial PIS/PASEP do calendário 2019-2020 para quem trabalhou no ano passado. Tem direito ao benefício os trabalhadores da iniciativa privada que nasceram em novembro e servidores públicos que têm final de inscrição número 4. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal e o PASEP para servidores no Banco do Brasil. Os valores variam de R$ 84 a R$ 988. O Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou relatório sobre a evolução na garantia de direitos dos menores no Brasil. Segundo o Unicef, houve avanços, mas ainda há desafios, como o aumento de mortes de menores negros e pardos no Brasil. O relatório mostrou que nos últimos 30 anos houve avanços nas garantias de direitos de crianças e adolescentes brasileiros. A diminuição de casos de trabalho infantil foi um deles. Houve redução de 68%. O percentual de crianças e adolescentes fora da escola também caiu, de 19,6% para 4,7%. E o número de crianças que foram registradas ao nascer aumentou graças a políticas públicas, como a instalação de cartórios em maternidades e a gratuidade do documento. Há 30 anos, 66% das crianças brasileiras eram registradas no mesmo ano de nascimento. 25 anos depois, quase todos os recém-nascidos foram registrados no primeiro ano de vida. Segundo a representante do Unicef no Brasil, a legislação brasileira tem
têm contribuído para o resultado positivo. Os resultados que a gente vê no Brasil, tanto na área de saúde como na área de educação, são o fruto desse trabalho conjunto da própria Constituição, do Estatuto de Criança e Adolescente e da Convenção de Criança e Adolescente, que trabalhando junto permitiram ter esse marco que resultou nesses avanços consideráveis, como a redução da mortalidade infantil maior do que globalmente, o acesso à educação também mais alto do que as médias globais. Mas o relatório também aponta falhas. Um dos problemas preocupantes no Brasil foi o aumento de homicídios de jovens de 10 a 14 anos, a maioria negro ou pardo, pobre e que vive em áreas perigosas. O Unicef aponta a impunidade e falhas na investigação como causas para esse aumento. Para o Fundo das Nações Unidas, é preciso investir na prevenção da violência contra crianças e adolescentes e outras minorias vulneráveis, como indígenas e deficientes. 30 anos depois da aprovação da convenção, também surgem novos desafios, entre eles o aumento do pedido de refúgio, os suicídios entre jovens, a presença da internet e a mudança climática. Segundo o Unicef, são necessárias políticas públicas de ajuda humanitária, de atendimento de saúde específico, campanhas de alerta para coibir as fake news e bullying e de combate à exploração online de crianças e adolescentes. A falta de imunização dos jovens brasileiros, que são os mais afetados pela variação climática com doenças, também é outra preocupação. A segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa de jogos eletrônicos a indenizar um jogador de futebol profissional por uso indevido da imagem dele. O atleta vai receber R$ 17.500 a título de danos morais. O jogador ajuizou a ação indenizatória sob o fundamento de que sua imagem teria sido utilizada em jogos para plataformas digitais em 5 edições, entre os anos de 2011 e 2013, sem que houvesse autorização para isso. O jogador alegou também não ter recebido valores decorrentes do uso da imagem dele. E no próximo bloco, Polícia Rodoviária Federal faz operação nas estradas de todo o país. Eu volto em instantes, continue com a gente. Justiça é defender os direitos das pessoas, como tem que ser defendido, sem influência de terceiros. Os desembargadores da 27ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitaram por unanimidade o recurso do ator Cadu Moliterno na ação que ele moveu contra a atriz Luana Piovani. Os desembargadores mantiveram a decisão da 7ª Vara Cível do Fórum da Barra da Tijuca, que negou o pedido de indenização de R$ 50 mil por danos morais. Em 2017, uma postagem no canal do YouTube, Luana Sem Freio, a atriz citou o nome do ator, lembrando o fato dele não ter sido condenado após ter agredido a esposa. Na postagem, Luana criticou ainda o fato de Cadu Moliterno continuar a participar de novelas e posar com as novas namoradas em revistas de celebridades. A Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Proclamação da República em todo o Brasil. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A operação conta com equipes extras e policiamento intensificado nas estradas. Os agentes fiscalizam principalmente trechos das rodovias federais com a maior incidência de acidentes e crimes. Uma das preocupações aqui no Distrito Federal é a BR-020. Na operação, a atenção maior é para embriaguez ao volante e ultrapassagem proibida, que são as principais causas de acidentes. Vale lembrar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a recusa em fazer o teste do bafômetro configura infração, mesmo que não haja a constatação de que o motorista consumiu bebida alcoólica. Adulterações na rede elétrica e no sistema de fornecimento de água causam perdas milionárias para as empresas responsáveis pelo abastecimento. Só em Minas Gerais foram identificados 65 mil gatos de energia só no ano passado. E o furto de água causou prejuízo de R$ 400 milhões. Quem comete esses crimes pode pagar multa e ser preso.
Nas ruas de Belo Horizonte não é difícil encontrar uma cena como esta. Ligações de energia clandestinas, os chamados gatos, estão espalhados pela cidade. Esse é um jeitinho que algumas pessoas encontram para não ter que pagar a conta no fim do mês. Além da ligação, o famoso gato, né, que é a ligação direta, tem interferência na medição, que é quando alguém influencia no equipamento diretamente, né? E foi evoluindo com o tempo, né? Eles vão partindo de fraudes de manipulação dos componentes mais simples, né? Fazendo simplesmente a interferência no equipamento de forma mecânica, né? Até para interferência em medidores eletrônicos, que são mais avançados. Neste laboratório, os técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais trabalham para identificar as fraudes. Todos os meses chegam 10.000 aparelhos com suspeita de irregularidades. Aqui, eles são analisados e é possível ver, inclusive, há quanto tempo ocorre o furto de energia. O leiturista ele identifica um problema na leitura da medição, né? É gerada uma inspeção, o eletricista vai lá, identifica e lavra o termo de ocorrência de inspeção quando detectar alguma irregularidade na medição. Só no ano passado, as ligações irregulares no sistema elétrico representaram um prejuízo de 450 milhões de reais para a CEMIG. A estimativa da companhia é de que sem as adulterações, a conta de luz dos mineiros poderia ser até 5% mais barata. Este engenheiro explica que nos últimos 3 anos o número de irregularidades cresceu e as perdas comerciais da empresa aumentaram 30%. Por isso, a fiscalização teve que ser intensificada. Nos últimos anos, a gente quase que dobrou de 2018 para 2017 as fiscalizações. Em 2017, nós fizemos 100 mil fiscalizações em todo o estado, em consumidores com suspeitas fortes de fraude. E em 2018 nós subimos esse número para 185 mil inspeções. Agora, para 2019, nosso objetivo é fazer 300 mil inspeções em todo o estado. As fraudes não ocorrem só nas redes de energia. De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, adulterações nos hidrômetros e ligações clandestinas são o principal motivo de perda da água tratada na região metropolitana de Belo Horizonte. No ano passado, a Copasa deixou de arrecadar 400 milhões de reais por esse motivo. Hoje, na região metropolitana, nós temos cerca de 250 mil economias de água em situação, avaliadas em situação de gato ou fraude ou factível de água. Quem paga água, quem paga energia, paga pelo gato do cidadão sem consciência que está fazendo essa ação, né? Quem comete fraudes desse tipo pode responder criminalmente por meio do artigo 155 do Código Penal. O cidadão está sujeito a multas e pena de 1 a 8 anos de prisão. Ela pode responder através de 2 áreas distintas, na área civil e na área criminal. Na área civil, em razão do prejuízo, sanção pecuniária. Quer dizer, ele terá que pagar pelo consumo que ele não pagou anteriormente. E na área penal também, ele vai responder uma ação penal pelo delito de furto que foi praticado. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, repercutir a reportagem, nós recebemos agora aqui no estúdio o advogado Bruno Calel Araruna de Oliveira. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, obrigado aqui pelo chamamento, por eu ter vindo até aqui. Bom, nós acompanhamos na reportagem um caso local de Minas Gerais, mas infelizmente essas irregularidades, o furto de energia, acontece em todo o país. Nós tivemos recentemente um caso aqui no Distrito Federal, não foi, doutor Bruno? Isso mesmo, Rafaela. Agora, recentemente, salvo engano, dia 30, nós tivemos aqui um caso em que alguns funcionários da CAESB vieram a ser presos, da SEB, na verdade, e suspeita-se que o débito seja de algo em torno de 600 milhões de reais. Então, é algo recorrente que acontece em todo o nosso país. Não aconteceu somente em Minas Gerais, como dito na reportagem. É uma situação que acarreta ou que afeta toda a população aqui de nosso país. Bom, é importante a gente alertar que é crime. Inclusive, nós temos aí na legislação 3 situações. Temos o furto, estelionato e corrupção ativa. Queria que o senhor destrinchasse e explicasse cada uma.
Exatamente, Rafaela. O furto, ele ocorre quando o gato é feito e não há um medidor entre o gato e a residência da pessoa. Então, se a ligação for feita diretamente do poste, aí realmente nós estaremos falando aqui sobre furto. Já nos casos em que há um medidor e esse medidor é alterado, ele é adulterado, existe a famosa e falada aqui estelionato em relação à ordem pública. Já também temos alguns casos, especialmente esse que estou falando aqui do Distrito Federal, que seria a corrupção ativa, que algumas pessoas pagavam valores para que entes públicos, funcionários públicos, efetuassem aqueles ou o gato direto do poste ou até mesmo fraudasse os medidores. Então, nesse caso, pode ser caracterizado também corrupção ativa. Doutor Bruno, quem comete esse tipo de crime também será obrigado a pagar, por exemplo, a conta de água e esgoto? Sim, isso pode acontecer, desde que haja a possibilidade de que seja contabilizado aquele prejuízo. Então, se uma casa tinha uma média de consumo anteriormente e agora não tem mais, é possível sim se chegar a um cálculo específico. Agora, se o gato foi feito, não havia medidor, não há um parâmetro, então infelizmente fica quase que impossível medir qual foi a perda. Sendo assim, além dos prejuízos causados, a parte também pode ser penalizada através de multas. A gente está falando sobre o ponto de vista do consumidor ou quem pratica o gato, né, essa irregularidade. Vamos falar um pouquinho do outro lado. A empresa que o medidor que apresenta algum problema, e aí o consumidor acaba prejudicado, ou então a situação ali se inverte, como se o consumidor tivesse cometido algum ilícito e não foi bem assim. Quais os cuidados que o consumidor precisa ter para manter essa relação sadia com a empresa? Bom, é preciso verificar que existem alguns equívocos cometidos também pelas agências, pelas concessionárias de todos os estados e municípios. Nós precisamos nos defender em relação a isso, detectando algum tipo de vazamento. Existe também alguns casos em que as residências, por exemplo, no caso de água, vem um fluxo muito grande e aí ocorre um rompimento interno. Então, sendo detectado que o rompimento foi ocasionado pela concessionária, o consumidor tem a possibilidade de reaver o seu direito. Também, através das mensalidades, do consumo mensal, também se pode ter um parâmetro quanto à cobrança indevida que o consumidor pode vir a receber. E se acaso o consumidor vier a efetuar algum tipo de pagamento indevido, ele pode receber esse pagamento em dobro por força do artigo 42, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. A empresa ela tem algum tempo estimado para responder ao consumidor? Existe um prazo aí? Porque às vezes o consumidor é lesionado e fica um tempão, precisa entrar na justiça ou o sistema é mais célere? Bom, Rafaela, os prazos são diversos. Alguns deles aqui para informar os consumidores, por exemplo, prazo para ligação nova é de 48 horas, prazo para religamento de local que teve a conta cortada é de 24 horas. Em todo o país, doutor Bruno? Isso, em todo o país. Isso foi regulamentado pelas agências nacionais, então isso vale para todo o país. Doutor Bruno, mais uma vez eu agradeço os esclarecimentos, a participação conosco e uma boa tarde. Uma boa tarde, muito obrigado aqui pela presença e estamos sempre à disposição, sempre que precisar. E você vai ver no próximo bloco, em Goiânia, animais de estimação têm um lugar especial no trabalho dos donos? Eu volto em instantes, até já. As pessoas lutaram pelos seus direitos, pelos seus deveres, segundo a lei, né? Tudo perante a lei. A
A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos do Ministério Público denunciou 5 envolvidos em um esquema de pagamento de propinas por empresas de transporte do Rio de Janeiro. Entre eles está o promotor de justiça Flávio Bonaza de Assis. Os 5 denunciados por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, crimes que teriam sido cometidos entre junho de 2014 e março de 2016. A denúncia foi apresentada ao órgão especial do Tribunal de Justiça, além da denúncia criminal no âmbito da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, está em andamento o procedimento disciplinar que corre sob sigilo. A Justiça mato-grossense busca a cada dia melhorar os serviços prestados aos cidadãos em todo o estado. Por isso, percorre os fóruns do interior com o projeto Corregedoria Presente. Uma das unidades visitadas foi Rondonópolis, no sul do estado. O diálogo é o principal combustível para o sucesso de uma equipe. Por isso, o tom da conversa no encontro da Corregedoria era de descontração. Os servidores se sentiram à vontade para tirar dúvidas. E esse é o intuito do programa Corregedoria Presente: aperfeiçoar cada vez mais as ações do Poder Judiciário de Mato Grosso. No qual há uma interação entre os juízes auxiliares da Corregedoria, o próprio corregedor e os juízes dos diversos polos, para fazer com que possamos seriamente entregar o processo, que é o que nós todos almejamos. Um processo rápido, célere e, acima de tudo, eficiente. O programa Corregedoria Presente percorreu 10 polos da Justiça no estado de Mato Grosso. Rondonópolis foi o último município a receber a ação, onde englobou mais 6 comarcas. Esse bate-papo e troca de experiências entre juízes e servidores trazem impactos positivos para a sociedade. Sabe por quê? Porque são debatidas ideias e sugestões que contribuem de forma significativa com a força de trabalho do Judiciário mato-grossense. Para que nós possamos identificar as falhas e ressaltar as potencialidades das nossas unidades. Então, com isso, nós poderemos trabalhar com mais qualidade. Para melhor dirimir as dúvidas, as pendências, visualizar o que está congestionando o trabalho e, enfim, prestar uma melhor tutela jurisdicional para os nossos clientes, que são os próprios jurisdicionados. O diagnóstico dos trabalhos realizados pela comitiva nas unidades foram apresentados. O raio-x foi produtivo e satisfatório. Os destaques especiais no encontro foram as ferramentas de tecnologias utilizadas pelo Judiciário em todo o estado. A ferramenta de BI, que é de painéis inteligentes, de forma estruturada, uma nova base de dados que auxiliará os juízes, os assessores e os gestores para fazer um ótimo gerenciamento na vara. Os juízes, gestores e assessores estão bastante esperançosos com a entrega de valor que a ferramenta proporciona, que é tratar os problemas dos dados, né, e também tomar decisão gerencial, ou seja, a administração propriamente dita da unidade judicial. Termina na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, o prazo para que o cidadão participe da pesquisa que vai ajudar na criação do planejamento estratégico do Supremo Tribunal Federal para os anos de 2021 a 2025. Qualquer pessoa pode participar. Basta acessar a página do Supremo na internet, stf.jus.br. Entre os temas estão a redução do tempo de resposta pelo Poder Judiciário às demandas, a adoção do regime de teletrabalho e o uso de novas tecnologias. As informações serão reunidas em uma plataforma digital controlada pela Secretaria de Gestão Estratégica do STF. Participe! E você, gostaria de levar o seu animal de estimação para o trabalho? Isso já é possível em algumas empresas na capital goiana. A presença dos bichinhos traz mais proximidade entre os colegas e melhora o ambiente de trabalho. Já faz um tempo que animais de estimação começaram a circular com seus donos em shoppings, cafés e restaurantes. Esses estabelecimentos têm feito tudo para atrair o cliente que não pode ou não quer ficar sem o bichinho por muito tempo. Pouco a pouco, os pets também vão ganhando espaço no local de trabalho dos donos.
Em Goiânia, a presença dos animais de estimação no ambiente corporativo já é uma realidade. Algumas empresas que possuem estrutura física mais adequada têm permitido que seus empregados levem os bichos para o trabalho. Esta agência de publicidade tem entre seus colaboradores 2 cachorros da raça Border Collie, a Sansa e o John, que é cego e surdo. A publicitária Luísa Pérez, dona da Sansa, leva o animal para o trabalho pelo menos 2 vezes na semana. Ela contou como foi a aceitação entre os colegas. Mas a maioria das pessoas gostam muito, brincam, abraçam. É uma forma até de distração, de alívio para o ambiente, né? Porque às vezes você tá num momento ali de muita coisa, muitos afazeres e é uma válvula de escape, né? Você vai brincar com eles, faz um carinho, sempre. Então, foi uma forma que a gente viu que era alívio aqui dentro. Por isso que todo mundo gostou disso. Além de melhorar o bem-estar do funcionário, a presença do animal pode trazer benefícios para a empresa. O diretor-presidente da agência de publicidade que acolheu a Sansa e o John destacou as vantagens proporcionadas pela convivência com os cachorros. Nós temos um dia muito tenso, muito preocupante, decisões, planejamentos, ideias, projetos para serem realizados. E os cachorros não tomam tempo, não tomam espaço e não tomam mão de obra. Eles são extremamente companheiros. O Jornal da Justiça também é feito com a sua participação. Mande uma mensagem ou sugestão para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 61 99260 6116. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o documentário sobre os 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. Para você, uma ótima tarde. Tchau.